Estado mínimo, ideias máximas. Fala galera, eu Digaí, cobrindo aqui o Fórum em BH e pô, finalmente vou conseguir entrevistar esse cara que tá sempre lá em Vitória, mas a gente não consegue um tempo pra gravar com ele, então vamos aproveitar aqui agora. Agora vamos pegar aqui, hein? Cara, você tá num painel aqui com Chiquinho, Deltan e Marcel. Vai pegar fogo? Ah, vai pegar fogo. Eu falo que eu fui feito para poder pegar fogo. Eu sou quase uma gasolina, né, nesse painel. Eu sou conselheiro federal da OAB. Você que vai botar fogo lá, então. Vou botar fogo no parquinho. Então isso aí que vai ser bom. Eu sou conselheiro federal da OAB, um dos pouquíssimos liberais dentro da OAB. E a gente, lá na OAB, então é um esforço muito grande a gente mostrar para as pessoas que existe um liberalismo, que existe uma boa política, que existe alguma coisa diferente do que a gente está vendo no nosso país hoje em dia. Já é difícil advogado com a mente liberal e libertária. Dentro da OAB, então, meu irmão, então você consegue fazer um trabalho bom. Agora vamos lá aqui. O tema de vocês é, além das narrativas, até onde vai o poder? Marcelo, o poder corrompe, cara? Marcelo, não tem a menor dúvida que o poder corrompe. Não pelo dinheiro, não pela corrupção financeira, mas muitas vezes pela importância ou pelo status. E o poder que mais me impressiona, como as pessoas se vendem por tão pouco, é exatamente o status. E o que eu falo com isso? Um ministro do Supremo Tribunal Federal, desde que a gente passou a ter a TV Justiça, o que a gente está vendo? Interessante. Juízes e ministros com quase sendo atores de novela. E nós não precisamos ter atores de novela no nosso judiciário. Nós precisamos de juízes que julguem. Antigamente, como é que a gente avaliava um bom juiz, um bom ministro? Era aquele que sentenciava de uma forma maravilhosa, era aquele que, de fato, dava uma boa decisão. Apartidária, sem intervenção política. Exatamente. Hoje, é aprovada uma lei em primeiro turno na Câmara, os ministros já se manifestam se aquela lei é ou não inconstitucional. Tem gente que fala, inclusive, assim, se isso passar, a gente vai derrubar. Exatamente. Tá acontecendo isso. Então, ou seja, qual é a independência do judiciário? Qual é a independência que a gente realmente tem no judiciário, onde a gente tem ministros que almoçam com o presidente da República, jantam com advogados e tomam café da manhã com o presidente da Câmara e o presidente do Senado? Então eu acho que a gente precisa de repensar nessa independência do judiciário, nesse modelo que nós estamos vivendo. E aí que eu acho que é a grande importância da gente formar novos empresários e jovens que realmente têm uma mentalidade muito mais libertária. Sabe o que você falou agora? Me lembrou uma frase é um trecho de uma entrevista com o Rodrigo Marinho, não sei se você conhece o Rodrigo Marinho, que ele falou assim, quem disse que os poderes precisam ser harmônicos? Os poderes não têm que ser harmônicos. Não estamos dizendo que eles precisam se matar, que eles precisam entrar em armas um contra o outro. Mas os poderes, naquela questão dos pesos, Pesos e contrapesos. Pesos e contrapesos, eles precisam discordar. Eles não têm que ser harmônicos. Você concorda com isso? Eu concordo. Acho o seguinte, que cada poder, ele tem o seu papel. A gente tem o executivo e o judiciário e o legislativo, onde a gente tem representantes do povo. Ok. O judiciário, ele é um poder de contrapeso, mas ele não é eleito pelo povo. Não é. Então ele não pode ter esse poder de mando, de querer resolver as questões do país. Ele só pode se manifestar quando ele é instigado a se manifestar. Provocado. E o que a gente está vendo hoje é um poder legislativo, um poder judiciário que realmente ele quer estabelecer que agora é a hora do poder judiciário mandar. Então, ou seja, parece que o nosso país agora tem um novo presidente, parece que o nosso país tem um novo cenário de quem manda no país, que é o poder judiciário. É o ativismo judicial que eles chamam, né? Exatamente. E aí, Marcelo, um negócio muito interessante é o seguinte, logo depois da Constituição, a gente teve uma época da medida provisória, onde o executivo quase que mandava absolutamente no país. Ok. Depois a gente teve agora, mais recentemente, as emendas parlamentares, onde o legislativo é que tem a chave do cofre. E agora quem tem o poder de mandar sobre tudo o executivo e o legislativo é o judiciário de uma maneira extremamente autoritária. Esse é o grande problema que a gente tem hoje no país. Agora sim, a gente tá falando do poder como que corrompe e tal, mas nem todo líder na história ele foi corrompido por esse status, por essa imagem que ele queria. Por que você acha que isso está acontecendo tanto no Brasil? Porque a gente é uma sociedade sem valores, é uma sociedade sem princípios? Por que a gente está nessa situação, Marcelo? Eu acho que nesse mundo midiático,
aquele que mais aparece é o que tem mais poder. Pelo menos ele se sente desta maneira, né? E é exatamente o que a gente está vivendo, né? Nos últimos 12 meses, Alexandre de Moraes apareceu mais de 40 mil vezes na mídia. Na mídia. Você pode pegar o Google aí e olhar que eu fiz essa pesquisa. A pergunta é quase que retórica. Para você ter um comparativo, o ministro Sepúlveda Pertence, no último ano como ministro do Supremo, ele se manifestou 8 vezes através da imprensa. E o ministro Oscar Dias Correia, 12 vezes na entrevista em 12 meses. Ou seja, 8, 12 e 40 mil vezes. Então, ou seja, será que nós precisamos de um judiciário tão midiático? Será que nós precisamos de um judiciário que realmente quer tomar o papel do executivo ou do legislativo? Hoje, o nosso judiciário está legislando. É ele que estabeleceu qual é a quantidade de droga que diferencia o usuário do traficante. Isso é papel do legislativo, não é papel do judiciário, né? Então, a gente está vendo o judiciário, a gente está vendo o judiciário legislar e também administrar. Então, ou seja, cuida daquilo que é a sua responsabilidade. Marcelo, o Supremo Tribunal Federal, com apenas 11 ministros, custa R$1,5 bilhão de reais por ano para o país. A Justiça do Trabalho custa 37 bilhões de reais para resolver 45 bilhões de litígio. Ou seja, não faz o menor sentido a gente gastar num país onde a gente não tem hospitais, onde a gente não tem pronto-socorro, onde a gente não tem uma habitação decente para toda a população. Então a gente precisa de repensar em tudo que a gente está vivendo. Mas beleza, mas como é que a gente repensa isso? E onde que a gente muda isso? É o que? Ano que vem, nas eleições, por exemplo? Que a gente tem uma chance aí, falam de eleger alguém da direita, esse conceito que as pessoas usam de direita. Como que você está enxergando isso para o ano que vem? Porque é o único caminho, né? Ainda bem que você falou direita, né? Porque a palavra mais usada hoje é extrema direita. Mas isso aí é coisa de gente fraca que precisa ficar rotulando as pessoas. Eu falo então por questões ideológicas. Isso aí A extrema direita para a esquerda, ela é tão extrema que eu falo que eu sou super mega direita. Mas é um passo antes da extrema direita. É exatamente. É igual a pessoa fala, pô, mas você é um extremista da liberdade. Eu falei, sou. Me bota bem lá em termos de liberdade das pessoas, assim. Pode me chamar de extremista da liberdade. É uma coisa maluca, né? Então, ou seja, rotular as pessoas está virando uma forma de vida. Sim. Né? Ou seja, as pessoas se começam a falar sobre mulher, ou ela é feminista ou ela é machista. Né? Se você vai falar alguma coisa sobre política, você é rotulado de qualquer maneira, você é rotulado. Verdade. Né? Não existe mais a possibilidade. Ele tem o direito de falar, ele tem o direito de se manifestar. E isso, Rodrigo, Marcelo, me impressionou muito quando eu fiz um discurso agora dentro da OAB, quando, após o meu discurso com você lá, falando sobre liberdade e falando da necessidade da gente se manifestar contra essas decisões arbitrárias do Supremo Tribunal Federal, né? Os processos do 8 de janeiro sequer tiveram vista para os advogados. Né? O processo do Bolsonaro, independente de qualquer posição política, né, foi o processo mais rápido tramitado até hoje. 5 meses, eu gravei um episódio sobre isso. Assim, no Supremo Tribunal Federal. Né? Então, ou seja, a OAB tem a necessidade de se manifestar. A advocacia, até por uma previsão constitucional, ela é uma protetora da sociedade e a gente precisa se manifestar. Né? Então, eu acho que ano que vem, o ano das eleições, vai ser um ano diferente. Vai ser um ano que realmente, talvez, das eleições mais importantes que o nosso país vai passar. Eu também acho. Ou a gente muda o conceito que nós estamos vivendo hoje, ou a chance do nosso país, né, ir para o buraco, se tornar aí uma grande Venezuela, é muito grande. Pegando isso aí, ainda temos liberdade no Brasil? Olha, eu vou te falar o seguinte, não são dezenas, são centenas de mensagens que eu recebo da seguinte maneira: cuidado, você está se expondo muito. Marcelo, eu simplesmente estou manifestando a minha posição política, a minha vontade de mudança. E manifestar a sua vontade de mudança hoje, sim, infelizmente, significa um risco, até mesmo de liberdade. Isso é verdade. Porque o cidadão comum, quando se manifesta, ele perde as redes sociais. Se ele fala um pouquinho a mais, ele perde o seu passaporte. E se ele manifesta contra o sistema, ele corre risco de ser preso. Isso é verdade. Vamos lá, pra gente matar aqui agora. Um líder empresarial que você admira. Salim Matar.
O ministro do STF, vivo, morto, em ativo, né? Que você admira? Oscar Dias Correia. Oscar Dias Correia. E um líder político que te inspira? Brasil, fora, tanto faz. Olha, eu acho que nós já tivemos tantos líderes, né? Mas talvez JK seja um líder que realmente pensou no crescimento do país. JK realmente pensou no crescimento econômico do nosso país. E hoje a gente tem, com muita tristeza, eu tenho que falar que hoje a gente tem a política pela política, Isso é verdade. não a política para o crescimento do nosso país. Esse eu acho que é o maior problema que a gente tem hoje, é a briga política pela política. A gente precisa de políticos que pensem no país, que pensem no crescimento do nosso país. E por isso, a ideia de o liberalismo, né, de diminuição das barreiras, sejam políticas, estatal, né? da máquina estatal ou da legislação em que freiam o crescimento do nosso país. E mesmo assim, o nosso país é tão bacana e a gente tem tanta experiência nele que mesmo com toda essa dificuldade, o país, mesmo se arrastando, eu olho para o mar e vejo aquele dragão saindo do mar e falo o seguinte, aquele ali é o Brasil. Né? Com toda a dificuldade, ele consegue ainda submergir, né, e falar o seguinte, tem jeito. Tem jeito. E é exatamente assim que eu acho que a gente precisa pensar no nosso país. Vamos tirar esse dragão de baixo d'água, né, e falar o seguinte, bora pra frente que tem jeito. Tem jeito. E pra finalizar, indicação de um livro. Nossa, eu gosto muito do livro dos livros do Abílio, né, que falam sobre empreendedorismo, né, e tem uma frase do Abílio que eu sou realmente apaixonado, que ele fala o seguinte, que ele teve muita sorte na vida, mas que ele ficava 16 horas dentro do escritório esperando a sorte bater na porta dele. É isso aí. Marcelo, muito obrigado, cara. Prazer. Foi demais. Galera, diga aí. É isso, mais um episódio. Um abraço. Fui.